Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Jorge, eu sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre os problemas da filosofia, sobre os temas, as teorias, os pensamentos dos filósofos, principalmente sobre uma das principais preocupações da história da filosofia, que é o problema da verdade. Como eu disse para vocês em aulas anteriores, os filósofos sempre estão aí buscando compreender as coisas que estão à nossa volta e também a nós mesmos, né, nossos próprios pensamentos e os nossos sentimentos também em relação ao mundo e em relação a nós mesmos. Então eles estão sempre preocupados em construir conhecimentos que sejam verdadeiros, né, que possam ajudar, sejam seguros e possam ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões para suas vidas e também compreender o mundo de maneira correta. Nós trabalhamos então o problema da verdade, como diferenciar a verdade da mentira, a verdade da falsidade, né? E aí tentar evitar também os enganos e os equívocos que são comuns na hora do pensamento, na hora de formular raciocínios e na hora de tentar compreender alguma coisa que acontece, alguma situação ou o sentido de alguma coisa, como, por exemplo, o sentido da vida coletiva, das regras de convivência, né, ou a natureza, por exemplo. Vamos estudar a natureza, tentar entender do que ela é feita e como ela funciona. Enfim, os filósofos sempre estão interessados então em construir conhecimentos verdadeiros. E para isso, né, eles desenvolveram diversas formas de conhecimento e também métodos que são importantes para discernir. Nós falamos também um pouco sobre as diferentes formas do saber, aí saberes, por exemplo, mitológicos, o saber artístico, o saber científico e o saber filosófico, que são diferentes entre si, mas que usam formas de expressão também um pouco diferentes, mas que todos eles se voltam para tentar compreender a experiência humana, né, a nossa vida, a nossa existência de forma mais geral. Conversei com vocês na aula passada sobre um filósofo muito importante, que é o cara que deu o nome à filosofia, né, o amor pela sabedoria, e que é o Pitágoras, isso mesmo. O Pitágoras dizia que há uma diferença, né, entre o sábio e o filósofo. O sábio, para o Pitágoras, a sabedoria era algo muito difícil de ser alcançado, e nós, seres humanos, enquanto seres limitados, somos aí filósofos, amantes da sabedoria. Mas essa sabedoria total e absoluta não faz parte. Ela é uma meta para nós buscarmos, mas ela praticamente é inalcançável, né? Mas todos nós, né, deveríamos, não só o Pitágoras, mas outros filósofos da antiguidade, também acreditavam que a sabedoria envolve não só o conhecimento das coisas, mas também algumas atitudes, como, por exemplo, a simplicidade, o autocontrole, a independência, né, a autonomia na hora de pensar, por exemplo, a coragem para enfrentar as dores que não podemos evitar e a disposição para agir sempre de acordo com o bem. Isso mesmo, lá na filosofia antiga, os filósofos estavam sempre interessados em encontrar um método, né, para nós sairmos da ignorância e alcançarmos o conhecimento verdadeiro e também seguir as nossas ações a partir de um critério que é o bem para todos, né? Então, esse é praticamente todos os filósofos do mundo antigo, de alguma maneira, pensaram dessa forma, buscar o bem e tentar conhecer a verdade. Já há muitos anos depois, muitos séculos depois, lá no século XVII, diversos filósofos europeus refletiram sobre o que e como nós podemos alcançar esse conhecimento. E muitos acreditaram que era necessário encontrar um método, uma maneira de raciocinar e de pensar para que esse conhecimento verdadeiro fosse alcançado. Existiram então duas grandes tendências, duas correntes filosóficas, né, duas teorias filosóficas diferentes que encontraram métodos diferentes também para alcançar essa verdade que os filósofos tanto buscam. Uma dessas tendências é chamada de racionalismo, que acredita que a fonte verdadeira, né, a fonte segura dos conhecimentos verdadeiros é a nossa capacidade de refletir e de raciocinar, é a nossa razão. Por isso eles são chamados de racionalista, né? E um dos principais representantes dessa corrente filosófica é o filósofo francês René Descartes. Isso mesmo, Descartes é aquele filósofo que diz eu penso, logo eu existo, né? E então ele é um defensor do racionalismo, dizendo que o melhor guia nas nossas ações e também nos nossos conhecimentos, principalmente nos nossos conhecimentos, é a razão, a nossa capacidade de refletir e buscar com o pensamento a verdade sobre o mundo.
Uma outra tendência, uma outra corrente filosófica que também é muito importante, que se desenvolveu nesse período, né, que se contrapõe ao racionalismo, é o empirismo. Isso mesmo, o empirismo significa que a única fonte verdadeira de conhecimentos, aquela fonte confiável que nós temos, é a experiência dos sentidos, isso mesmo. Então, quando nós olhamos para o mundo, é que nós comprovamos aquilo que pensamos a respeito dele. Então, a verdadeira fonte de conhecimento são as experiências sensíveis, que são adquiridas, né, são os dados, as informações que nós adquirimos a partir dos sentidos. Então, é aquela história, vamos olhar, vamos analisar com os nossos sentidos o mundo à nossa volta, e assim então nós vamos ter um conhecimento seguro a respeito disso, né? Então, essa segunda tendência tem um grande representante, né, que é um filósofo que viveu na Inglaterra chamado John Locke. O John Locke dizia o seguinte: eu sinto, logo eu penso, e tudo aquilo que está na minha cabeça, então, de algum modo, passou primeiro pelos sentidos, né? Então, por isso, a importância dos sentidos na construção do conhecimento verdadeiro. Então, veja, existem duas tendências, dois métodos diferentes para alcançar o conhecimento verdadeiro, segundo esses filósofos. Um está baseado no uso da racionalidade, da nossa razão, da reflexão e do raciocínio, e o segundo baseado nas experiências sensíveis, ou experiências da sensibilidade, que nada mais quer dizer do que as experiências com os sentidos, né? Então, é aquilo que nós captamos por meio da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato e assim por diante, né? Então, os sentidos é a nossa fonte mais segura de conhecimento para os empiristas, e para os racionalistas, a nossa fonte segura de conhecimentos é a razão, né? Então, o pensamento filosófico, no decorrer da história, adquiriu algumas características importantes. Por exemplo, é importante o diálogo, né? Com o diálogo e o debate sobre as ideias, nós conseguimos não só melhorar os nossos pensamentos, mas também consolidar as nossas ideias, fundamentá-las, né? Seja com raciocínios ou com experiências sensíveis, mas sempre na tentativa de comprovar aquilo que nós pensamos e melhorar os nossos pensamentos também. Por isso, o diálogo filosófico deve sempre favorecer aí um pensamento, né, um pensar cooperativo, e que seja capaz também de se autocorrigir. Por que se autocorrigir? Muitas vezes nós chegamos a uma conclusão a partir dos nossos pensamentos, e a gente acredita piamente que aquela conclusão é a mais correta, né? No entanto, quando começamos a debater com outras pessoas, a gente percebe que essas outras pessoas têm pontos de vistas diferentes dos nossos, né, a respeito das mesmas coisas. E muitas vezes nós precisamos reavaliar tudo aquilo que nós pensamos para poder corrigir os nossos pontos de vista, corrigir os nossos raciocínios. E é sempre importante perceber, então, que o diálogo nos ajuda a cooperar e encontrar juntos uma verdade, e também a corrigir os nossos próprios pensamentos, né? Muitas vezes a gente precisa, então, mudar de opinião, né? Para encontrar um caminho mais seguro para o conhecimento. Isso não quer dizer que nós temos que fazer isso de forma sem refletir, né? De ficar pulando de galho em galho. Não, o que quer dizer é que nós temos que ser capazes de, ao identificarmos um argumento melhor, um pensamento mais fundamentado, ou mesmo uma experiência que contradiga as nossas opiniões, que nós sejamos capazes de mudar, de nos transformar e de evoluir também os nossos pensamentos, né? A filosofia, então, nesse sentido, ela nos provoca a considerar novos pontos de vista. Lembra que nós conversamos sobre as teorias dos pontos de vista, né? Cada um de nós tem um ponto de vista diferente. E a filosofia nos provoca a considerar, a perceber e a dialogar com esses diferentes pontos de vista, modificando, complementando e corrigindo o nosso próprio modo de pensar, sempre que for necessário. Agir assim não significa desprezar as nossas opiniões, né, ou ter uma opinião fraca, mas aceitar a possibilidade de fazer novas descobertas. Então, sempre que a gente está disposto a corrigir o nosso pensamento, nós também caminhamos em direção a novos conhecimentos, e conseguimos construir aí um conhecimento que seja mais sólido, mais fundamentado para as nossas ações, ok? Então, por hoje é isso. Você agora já tem condições de fazer as atividades que estão no final do seu material didático, né? Ali você já passou
todos os conteúdos desse volume. Bom, e ali você vai encontrar novas oportunidades também de refletir sobre essas ideias e sobre o problema da verdade, né? Como alcançar a verdade, o que é a verdade? São problemas filosóficos que vão permanecer. E você sempre que se refletir a partir disso, né? Sempre que você começar a refletir o seu ponto de vista, a repensar as suas opiniões, você vai também entrar, né, no debate filosófico. Então, algumas questões são interessantes. Por exemplo, todas as opiniões foram justificadas. Quando você estiver debatendo com alguém, é importante você pensar dessa maneira para poder encontrar, esse é um método, né, para poder encontrar o caminho correto. Todas as opiniões foram justificadas dentro do nosso debate, né? Todos consideraram os argumentos dos demais para avaliar os seus pontos de vista. Houve mudança de opinião. As dificuldades para expressar ou compreender alguns pensamentos, nós tivemos dificuldades para entender o pensamento dos outros. Ideias diferentes e até mesmo contraditórias foram ouvidas e com respeito. Esse é um outro ponto interessante, né, que os filósofos sempre também lutam para tentar encontrar o melhor caminho. O respeito com relação à opinião diferente da nossa. Então não é porque o outro pensa diferente que a opinião dele está necessariamente errada. Muitas vezes ele está enxergando algo que nós mesmos não enxergamos. E assim também acontece com o outro, né? Quando nós avaliamos o pensamento do outro, muitas vezes enxergamos algo que ele mesmo não consegue. Por isso que é interessante o diálogo respeitoso, né, e baseado em raciocínios e observações, ou seja, um pensamento fundamentado filosoficamente. Por hoje é isso. Até a próxima aula e bons estudos de filosofia. Tchau, tchau.